Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o fundo imobiliário Beta11 FI BTG Pactual Agrologística, trazendo para vocês algumas atualizações do seu portfólio, inquilinos, vencimento de contratos, mas o destaque principal aqui vai ficar para o assunto dividendos. Por que que eu acho que o rendimento do fundo vai subir logo mais? Vou mostrar para vocês aqui alguns dados, algumas informações que a gente tem que me faz acreditar que o cotista logo mais vai ter uma melhora no provento. Mas como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação, não é porque o dividendo pode subir que isso é razão para você comprar, estuda, vê se vale a pena, entende a tese e tudo mais. Se o vídeo for útil, não esquece o like, compartilha com algum amigo, alguma pessoa que você conhece que está de olho para investir em fundo imobiliário. E também seu comentário é importante demais aí para o engajamento do canal. Dito os avisos e pedidos, vamos aqui para as informações. Nós temos a carteira do fundo hoje, 100% contratos atípicos. Eu gosto muito dessa parte aqui, contrato atípico. Se for bom inquilino, tá? Acho que isso aqui é muito importante. Se você tem bom inquilino, se você tem um inquilino ruim e o imóvel não é bom, eu acho que contrato atípico não é um negócio tão interessante, não. Agora, se você tem bons inquilinos, contratos atípicos pode ser uma boa. Então, no geral, eu gosto bastante disso aqui. Perfil de locatário. Nós temos revenda de insumos, açúcar e álcool, operador logístico, etanol de milho. É de fato, né, como é o próprio nome do fundo, BTG Pactual Agro Logística. Aqui é um fundo logístico para o agro. A gente não tem tantas teses de fundos imobiliários voltados aí para o agro. A gente tem aqui o Betal, tem o RZTR, que é fazendas, tem o QAGR, que é um pouco mais parecido aqui com o Betal, não temos tantas opções. São ativos aí pequenos ainda, especialmente aqui Betal e no caso ali do QAGR, mas são teses interessantes para a diversificação de portfólio. Se você quer ter o dedo no agro via fundos imobiliários, você tem a opção de FIAGRO, que vai ser a dívida, vai emprestar dinheiro aí para as empresas, ou você pode ir no tijolo, comprar os imóveis que tem essas empresas como locatário. Então, é basicamente a ideia de você querer diversificar um pouco mais o portfólio. É uma tese, não dá para você, pelo menos eu não vejo dessa forma, não dá para você comparar o Betal com o HGLG, por exemplo. São teses, são segmentos bem diferentes. Embora sejam fundos imobiliários, as estratégias são totalmente diferentes. Tipo de ativos, nós temos armazém graneleiro, complexo industrial de sementes, terminal de transbordo intermodal, centro de recebimento de grãos, terminal portuário, armazém refrigerado, certificado de recebíveis imobiliários. Aqui eles colocam na lista 11 ativos que ele tem, sendo que desses 11 nós temos aqui um CRI, que representa 16% do portfólio. Olhando aqui os demais ativos, pessoal, tipo de ativo, percebam que são ativos, a grande maioria, eu diria que específicos mesmo, para aquele tipo de inquilino, para aquele tipo de trabalho, mas o CRI com 16% aqui de representação, na minha opinião, talvez seja o ponto de maior atenção. Não é que o devedor vai dar problema, mas quem acompanha o canal que sabe que eu sou bem cismado com esse negócio de exposição. Eu vi em 2023 muito fundo imobiliário tendo problema de inadimplência, e em 2024 eu vi um monte de FIAG tendo inadimplência. Então hoje, quando eu vejo num relatório um gestor que está comprando uma posição grande num devedor, ou que já carrega um CRI ali com 10, 15, 20% do patrimônio, eu já vejo ali com um ponto de atenção. Então, o que, que eu posso dizer para vocês aqui de lado um pouquinho, que eu diria de sinal amarelo para você sempre monitorar? Esse CRI aqui. Me parece, pessoal, pelo que eu já vi alguns detalhes, já percebi alguma coisa, me parece que é um bom devedor, mas isso não reduz para mim o risco. Poderia ser o Banco do Brasil. Para mim é um risco de uma exposição. Então a ideia aqui que eu não gosto da exposição. Esse ponto aqui eu acho que eu preciso destacar. Tirando isso, as outras coisas aqui vocês podem ver bem diversificado, são para o patrimônio deles são vários ativos dentro da carteira e segmentos aqui, embora seja do agro, mas cada um com uma estratégia diferente. Indexador são todos IPCA, todos indexados aí ao IPCA. Vencimentos, não temos nada em 2025, só tem alguma coisa ali de 8,5 para 2026 a 2030 e principal aí 2031 para frente. Então, é um fundo que, se não houver inadimplência por parte do inquilino, você não vai precisar se preocupar com o contrato, porque é um contrato atípico, ele dificilmente vai ser desfeito. Contratos atípicos tem todo um processo ali de multa e tudo mais, então dificilmente um contrato desse vai ser desfeito. Então, qual é o maior risco? Inadimplência. Se o inquilino passar bem durante todo esse período, vencimento de contrato não é uma coisa que você precisa se preocupar. Mês de reajuste, nós temos aqui fevereiro, março, abril, maio, julho, e lembra desse mês de reajuste que eu volto já já para esse assunto, para essa parte aqui, para falar sobre o assunto dividendos. Nós temos aqui a exposição por patrimonial por cada uma das coisas, porcentagem de receita imobiliária total. Nós temos aqui
6 estados, sendo que o maior é Goiás, 42%, o segundo aqui aparece com 21%, número de ativos em Goiás, 2 ativos, e aqui a gente tem os ativos mesmo, que eles colocam os imóveis e o CRI também, mais a Fazenda Santo Antônio, que é um ativo que eles receberam de execução aí, de um ativo que tinha ficado inadimplente, de um CRI inadimplente, eles executaram garantia. Nós temos o portfólio aqui, 555 milhões, cap de 11,2, prazo de 7 anos, que foi o que a gente viu, e aqui vocês podem ver os detalhes em relação a cada um. Tem o CRI, que eu mostrei há pouco para vocês ali, Criandale, 106 milhões de reais, garantia real, isso é ótimo, porque se eles já executaram garantia uma vez, podem executar de novo se der um problema. Taxa não é boa, pessoal, porque eu tenho hoje um título do governo pagando IPCA mais 7,5, eu tenho aqui IPCA mais 6,75, então não dá para dizer que é uma taxa boa nesse momento. Na época que eles compraram, o cenário era totalmente diferente, prazo de 10 anos, então pelo tempo que tem aí só lá para 2031 para a gente ver alguma notícia em relação ao pagamento total. Nós temos aqui a Fazenda Santo Antônio, aquisição abril de 24, que foi quando eles executaram a garantia, tomaram a fazenda ali, estado da Bahia, aqui no meu estado. E agora vamos para o assunto dividendos. Por que, que eu acho que o Betal vai subir provento? Já que vocês puderam ver ali um pouco da situação do fundo, contrato longo, vencimento longo, etc, etc. Contrato ativo, vencimento longo, etc. Bom, aqui nós temos a DRE, e essa parte aqui é muito importante para vocês analisarem. Eu tenho no acumulado de 2024, 12 meses, tenho acumulado 2024, 12 meses, que é onde eu quero focar com vocês aqui. Total de receita, 64 milhões de reais, a receita dele subiu bem, comparado ali a meses anteriores, porque olhando aqui os últimos meses, porque o Criandale, ele tinha ali uma carência de algumas coisas. A carência acabou, começou a pagar e aí o valor subiu muito. Basicamente dobrou a receita dele no CRI. Então nós temos total de receita 64 milhões de reais, despesa de 5,7, gestão e administração aí, até um pouquinho abaixo de 10%, que eu acho uma despesa tranquila. Resultado de 58 milhões de reais, R$ 9,81 por cota. O fundo distribuiu 9,51. Olhando aqui, vocês podem ver que ele tinha até a possibilidade de distribuir um pouquinho mais. Não distribuiu, veio mantendo a mesma faixa. Aqui vocês podem ver a receita dos últimos meses. O fundo vem tendo ali 88, 89 centavos por cota e vem distribuindo 84, que é exatamente 95% do lucro. Como você sabe, os fundos são obrigados a distribuir 95% do lucro caixa. Então, nós estamos aqui, entre aspas, no limite. O fundo está distribuindo o mínimo possível. Ele tem 88, 89, distribuiu 84. Agora, preste atenção nessa parte, porque o fundo tem aqui ele vem fazendo reserva de basicamente 5 centavos por cota por mês, 4, 5 centavos por cota. Ele já tem um acúmulo de 58 centavos por cota ao longo do tempo aí. Só olhando essa informação, eu já fico ali com a sensação de que algum fechamento de semestre de rendimento pode vir bom. Só que o principal, pessoal, é isso aqui. Vamos voltar mais uma vez para essa telinha aqui. Mês de reajuste. Por que isso é importante? Eu tenho no início do ano 41% de receita para ser reajustada. Março, a gente só vai ver aqui o impacto na DRE mesmo, lá para o mês de maio, mais ou menos ali, abril, maio, porque tem um certo atraso ali de relatório gerencial, geralmente você divulga o que aconteceu há 1, 2 meses atrás. Então, para vocês entenderem aqui, nós temos 80%, para ficar mais prático, 80% da receita dele para ser reajustada nesse primeiro semestre de 2025. E por que isso é importante? Porque o contrato dele é atípico e reajustado pela inflação. O contrato tem que ser reajustado, independente do inquilino gostar ou não gostar, ele tem que pagar o reajuste. Num contrato típico, pode ser que tenha ali algum processo para mudar alguma coisa. No contrato atípico, é a inflação e pronto. Então, eu tenho 80% dos contratos deles para ser reajustado no primeiro semestre. A inflação. Quanto foi a inflação dos últimos 12 meses? Na média, entre 4,5%, para ficar resumido ali, 5%. Vou colocar ali 5%, fica entre 4,5% e 5% ali, mais ou menos, os últimos 12 meses. Então, se a gente pegar aqui 5% de reajuste nos contratos, sendo que, na média, a receita imobiliária dele aqui é 3,6 milhões de reais, a gente vai ter aí um incremento bom de receita para ele. Então, esse resultado aqui que vocês estão vendo de 3 milhões e 600 vai ficar ali mais próximo a uns 3 milhões e 800, mais ou menos aí, uns 3 milhões e 800, quando esses reajustes todos foram passados aí durante esse primeiro semestre. E se eu tenho aqui a receita dele já no limite, a gestão distribuindo o mínimo que pode, 84 centavos, quando ele já vem tendo 88, 89, a partir do momento que o fundo começar a ter ali em torno de 90 centavos de receita, sendo que a inflação desse início de ano é mais forte e ele tem CRI que paga a inflação,
a chance da gente ver a receita dele superando aí esses 88, 89 centavos é bastante grande. Então, olhando esse cenário, eu não sei se vocês conseguiram, espero ter sido bem claro aí, mostrando para vocês essa minha visão, por que eu acho que o rendimento do Betal vai subir, olhando esses dados de que eu tenho uma inflação mais alta no início do ano e o CRI, que paga ali a inflação, vai ter uma receita maior, e eu tenho os imóveis dele reajustado ali, a grande maioria reajustado pela inflação, quase 80%, ou um pouco mais de 80%, reajustado pela inflação, na média ali 4,5%, 5% de reajuste nos contratos. E o fundo só vem distribuindo o mínimo que pode, já está no limite ali, já que os fundos são obrigados a distribuir 95% do lucro caixa, ou seja, se o fundo tem 88, distribui 84, ele já está distribuindo 95, ele não pode distribuir 94 no semestre, ele é obrigado a distribuir no mínimo 95. Então, se a receita subir um pouquinho, o fundo já vai ter que melhorar o provento. Então, olhando esse cenário, onde o fundo tem reserva acumulada, inflação do início do ano é mais alta, por conta, o CRI vai ajudar, reajuste dos contratos e inflação, a maior probabilidade é que a gente veja, na minha opinião pelo menos, logo mais o Betal subindo um pouco o provento. A gestão até deixa aqui uma parte no comentário falando sobre esse assunto aqui da reserva que eles têm acumulada, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, mas eles chegaram a falar dessa reserva acumulada que o fundo vem tendo, que pretendem estabilizar o rendimento. A gestão mantém confiança na consistência do patamar atual de dividendos realizado nos últimos meses, projetando estabilizar para os próximos períodos. Olhando isso aqui, a gente percebe que a gestão tem interesse em manter a estabilidade. Só que, de acordo com que a receita vai subindo pelos reajustes dos contratos, a inflação fazendo efeito ali no CRI, esse rendimento, já que está sendo distribuído o mínimo possível, a maior probabilidade para mim é de que venha aí um resultado um pouco maior, já que ele tem aí uma boa reserva acumulada. Isso é razão para comprar o Betal? Na minha opinião, olhando apenas dividendo, não, porque você corre um risco aí de comprar o ativo olhando só isso e acontecer algum problema de inadimplência que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas se você gosta do ativo, se você é cotista, essa notícia pelo menos essa visão, para mim, ela é positiva nesse sentido de que o fundo já poderia distribuir quase 90. Ele que não quer, porque ele quer evitar a volatilidade no provento, o que é ótimo, fazer reserva, nunca se sabe o que pode acontecer. Mas num cenário de melhora aí das receitas, eu acho que não vai durar muito esse rendimento, logo mais esse provento vai subir para algo mais próximo ali a uns 86, 87 centavos, pelo menos essa é um pouco da minha expectativa. Não sei a de vocês, deixa aí agora nos comentários que isso é bem importante. Quero fechar aqui o vídeo fazendo um convite especial. Se você ainda não conhece o App Grana, o App Grana é voltado aí para investidor de renda variável, é recomendado pela própria B3, pela própria Bolsa de Valores, para a parte aí de imposto de renda de tributação. Se você quer ter a tranquilidade na parte de pagamento de DAF, calcular ali se você teve lucro ou não para poder emitir o DAF, fazer todo esse processo, declaração de imposto de renda que a gente tem aí todo ano, o App Grana vai te ajudar exatamente nessa parte. Você tem os planos anuais Grana IR e Mais Grana. Eles te entregam toda a tranquilidade o ano inteiro na parte de IR mensal, apuração e pagamento. Se você tem que pagar algum DAF, eles vão te enviar a notificação falando que você precisa pagar, quanto que você precisa pagar, te entregam o DAF já pronto para você pagar via Pix ou cartão de crédito, e o Grana IR te entrega aí o relatório copia e cola, passo a passo para você declarar seu imposto de renda, ou você pode ir na opção Mais Grana, onde você não vai ter nesse trabalho de passo a passo, eles já vão te entregar o arquivo pronto, para você simplesmente colar ali dentro do programa da Receita Federal. Então, gostou da ideia do programa do aplicativo Grana, para ter essa tranquilidade na parte de tributação de Receita Federal? Link está na descrição do vídeo, comentário fixado, cupom investidor, não esquece disso. Para você ter o desconto de 25% nesses planos, você precisa utilizar o cupom investidor. É um cupom exclusivo aqui do canal. Então aproveita essa oportunidade, vai ficar um precinho aí bem em conta, algo próximo a R$ 200 para você ter o ano inteiro a tranquilidade, sendo que esse valor ainda é pago em 6 vezes sem juros no cartão. Então dá uma olhada aí se você gostou da ideia, verifica se não é interessante ter essa tranquilidade na parte de tributação através do App Grana.